Vamos lá então, né? Vamos continuar aí falando da lei de licitações, agora falando sobre a questão das infrações administrativas e penais previstas na lei. Só um detalhe, tá? Tudo que a gente vai trabalhar aqui está previsto dos artigos 89 até o 99 da Lei 8666. Na realidade, o que a lei faz? Ela traz situações em que o cometimento de uma infração durante o procedimento licitatório ou após o procedimento, ou seja, durante a validade do contrato, poderão ser punidas mediante o procedimento previsto na própria lei. Preste atenção no seguinte, a lei ela traz infrações tanto no procedimento quanto no contrato. Como essa aula é sobre procedimento licitatório, eu vou me ater apenas às infrações cometidas dentro do âmbito do procedimento licitatório. Nós não vamos falar sobre as infrações necessariamente contratuais, até porque isso é estudado quando você tem serviços públicos, na própria aula de contratos. Quando você estuda penalidades, você aprende quais são as situações que a administração aplica e quais são as penalidades possíveis. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, as infrações previstas na Lei 8666, elas são infrações de caráter penal e administrativo. Essa lei é uma lei especial. Então, cuidado que a previsão legal aqui, ela traz própria penalidade, própria aplicação. Tá, eu vou te explicar isso melhor, mas não confunda isso aqui com uma aula de direito penal, não, porque não é. Tá? Apesar da lei trazer ali punições na esfera criminal também. Então, a própria lei ela vai dizer que as condutas infracionais cometidas pelo agente público dentro do procedimento licitatório, elas podem incorrer em penalidade administrativa e em penalidade criminal. Detalhe, ela fala, mas ela não aponta quais são as situações de infração administrativa. Simplesmente a lei fala, olha, o agente público cometeu uma infração administrativa dentro do procedimento licitatório ou durante a vigência do contrato, vai responder administrativamente. Agora, o que configura-se, nem Deus sabe. O que acontece? Em 2013, foi editada a Lei 12.846, salvo engano da minha parte, que todo mundo conhece como Lei Anticorrupção. E a Lei Anticorrupção, aí sim, ela vai trazer toda uma condição de aplicar penalidades, só que aí as pessoas jurídicas que cometeram infração dentro da relação do procedimento licitatório. Tá? Então lá você vai ver que a responsabilidade é objetiva, não tem necessidade de apontar dolo ou culpa, é aplicável sobre a pessoa jurídica, mas continua o agente público de fora. O que você vai entender? Se houve uma fraude licitatória, a pessoa jurídica responde pela 12846, pela lei anticorrupção, o agente público responde pela lei de improbidade e também pelo seu próprio estatuto. Então a gente tem que entender que aquela infração cometida no âmbito administrativo ela pode estar prevista em diversos diplomas legais diferenciados. O que importa é que aqui é um procedimento próprio. Tá? Então, a lei de licitações, na real, ela só vai apontar mesmo as infrações penais e suas punições, mas ela prevê as infrações administrativas que podem ser repreendidas pelas leis específicas. Tá? Então, normalmente, o cara responde pela improbidade e responde também por um enquadramento ali no seu estatuto ou na sua legislação, no seu regime, né, jurídico estabelecido por lei. Beleza? Então, o que eu quero fazer? Vou fazer uma coisa diferente do que eu tenho feito com você até agora. Dessa vez, eu vou trazer para você na tela os artigos. Por quê? Normalmente, quando cai em prova infração, e no caso as penais, cai letra da lei. Então você precisa conhecer a legislação. Só que, ao mesmo tempo, eu trouxe um acompanhamento do trabalho. Porque em 2019, o STJ ele publicou um documento com 14 teses aplicáveis aos crimes na lei de licitações. Tá? Aliás, muitos editais trazem assim, eles não vão trazer infração penal na lei 8666, vai colocar crimes na lei de licitações. Tá? Então, como o TJ do Rio, por exemplo, coloca lá no seu edital normalmente. Tá? Então, muito cuidado que você precisa enxergar que tipo de cobrança está sendo. Como eu te falei, a infração administrativa não tem uma previsão específica na lei, ele só fala que pode acontecer. Então essa aula vai acabar sendo, esse bloco vai acabar pendendo para infração penal. Então o que eu fiz? Eu coloquei o artigo e a tese do STJ que se aplica àquele artigo para a gente poder analisar em conjunto, tá? Antes, 2 detalhes importantes, aliás 3. Primeiro, toda ação penal prevista aqui é uma ação penal pública incondicionada. Tá? Então todos os casos do 89 a 99 são ações incondicionadas
que pode aplicar sim a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, existe esse cabimento caso o ente público competente, normalmente o Ministério Público, Deus abençoe, não o faça. Segunda coisa importante, as penalidades previstas aqui, elas sempre foram muito criticadas, porque elas são muito mais pesadas do que as próprias penas previstas na lei penal. Porque muitas infrações aqui previstas, tá? Elas também são vistas no Código Penal. Só que, obviamente, são infrações distintas. Elas só têm o mesmo fato, a mesma condição, a mesma tipicidade. E, normalmente, as daqui, a penalidade é muito pior do que as previstas no Código Penal. E muita gente criticava. Pô, como é que uma lei pode fazer isso que não seja penal e tal? E isso não cabe discussão. A lei é uma lei especial, então ela vai aplicar a penalidade que ela quiser. A ideia foi criar ali uma punição que seja exemplar, para que outros agentes públicos não seguissem o mesmo caminho de punição, para sofrer aquela punição. Então é para criar medinho na galera, por isso que eles chutaram o balde. Então, cuidado que assim, eles estão falando para você, mas tem uma crítica, tem crítica, dane-se. A crítica não tem fundamento, tá? Terceira coisa importante, e aqui vale a pena a gente falar, a lei ela só permite a aplicação de penalidades quando for dolosa a conduta do agente, tá? Não há previsão de conduta culposa. Apesar da própria lei falar da tentativa ser punível, mas o dolo é essencial. Então aqui não há possibilidade de você propor uma ação penal pelos fatos ditos aqui, se o cara agiu com culpa, tá? Então tem que ser com dolo sim, beleza? De posse dessas informações, podemos ir aí para a tela. O artigo 89 inaugura nosso trabalho dizendo, olha, dispensar ou inexigir, acabamos de estudar isso, né? Licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar formalidades. Detenção de 3 a 5 anos e multa, olha que louco, né, cara? Na mesma pena, incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido, para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o poder público. Você vê que a própria lei, ela pune o agente e já pune também o beneficiado quando se demonstra que ele foi um beneficiado porque ele agiu junto. Pode ser que ele se beneficiou, mas não necessariamente ele se meteu no trabalho. Então aqui é bem tranquilo, o cara dispensou ou inexigiu licitação quando deveria ter licitado. Ele justificou, mas a justificativa não rendeu. Por isso que a lei diz que tem que ser doloso. Porque às vezes o cara interpreta a lei, acha que é e não é. Então ele vai levar um esporrinho, uma advertência, mas não vai gerar ali punição. O que o STJ falou? Para a configuração do delito do artigo 89, é indispensável comprovação de dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à administração pública. Então veja que para o STJ, não só você precisa demonstrar o dolo, que isso a gente já sabia, mas aqui tem que ser um dolo específico mesmo, ele tem que ter a ação de prejudicar a administração, mas eu também preciso demonstrar o efetivo prejuízo. Porque se você diz que ele fraudou a licitação para prejudicar o Estado, beleza, mas houve algum prejuízo? Não, não houve. Então, para o STJ não cabe a ação. Você vai invalidar o contrato, você vai aplicar as penalidades administrativas, mas não há aplicabilidade. Então, cuidado que para o STJ não basta apenas demonstrar o dolo, mas também tem que mostrar que houve prejuízo, comprovar o prejuízo que a administração sofreu pela contratação direta ilícita. Tranquilo? Então, nós vamos seguir nessa pegada, tá? Artigo 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório. Então você faz um acordo antes, você tem acesso a documentos ou informações diferenciadas que acabam afastando essa competição, porque um já está devidamente informado de como ele deve proceder para ganhar a licitação, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação. A ideia é você fraudar ou frustrar a licitação para ter um benefício lá no final. Então você faz um acordo com a empresa. Olha, eu estou facilitando para você e você me dá um percentual, você me arruma uma coisa, você coloca minha avó para trabalhar na empresa, sei lá. Aqui nós temos 3 teses. O crime do artigo 90 é formal e prescinde, ou seja, não precisa da existência de prejuízo ao erário. Olha a diferença. Enquanto aqui, na dispensa e inexigibilidade, você tem que demonstrar, frustrar ou fraudar licitação para benefício próprio, você não precisa mostrar.
Haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo. Então aqui não há por que você comprovar que houve prejuízo ao erário, que o prejuízo é óbvio pelo entendimento do STJ, tá? Causado pela frustração. Segundo ponto, o crime previsto no artigo 90 classifica-se como um crime comum, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma característica específica. Então qualquer um pode cometer esse crime, podendo ser praticado por qualquer pessoa que participe do certame. Veja que a gente está falando de uma lei que está aqui para punir agente público. Mas é engraçado que para o STJ, você frustrar a licitação pode gerar punição na 8666 para qualquer pessoa que participou da licitação. Então, não é um crime de mão própria, não é um crime que só pode ser cometido pelo... Eu estou falando assim, mas daqui a pouco eu vi um professor de penal e olha isso e fala, que vergonha. Eu não vou me meter não, tá? Então, assim, o que o STJ disse? Nesse caso aqui, qualquer um pode cometer. Enquanto lá no 89, né, contratação direta é um crime que só pode ser cometido por agente, até porque só ele pode dispensar, aqui qualquer um. Então qualquer pessoa que participa da licitação e que ensejou a fraude ou a tentativa de frustrar a competição da licitação pode se responsabilizar nos moldes do artigo 90. Aí sofre lá detenção de 2 a 4 anos e sempre tem uma multinha aqui junto. Em relação ao delito previsto no artigo 90, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que um contrato foi efetivamente assinado. Isso aqui é importante porque o prazo prescricional para você poder propor a ação de punição do agente não é do momento em que ele cometeu a frustração ou a fraude. Até porque é muito difícil você determinar qual foi o ponto inicial da fraude. Até porque a fraude vai começar até antes da licitação, porque você vai ter um ajuste, um acordo formalizado antes. O que o STJ entende? Que, com muita inteligência, não interessa o momento que foi acordado, que se cometeu o ato que afastou a competição, não importa. Só vai começar a contar o prazo quando efetivamente for assinado o contrato. Até porque é quando ocorre a efetiva consumação da frustração ou fraude. Né? Porque você conseguiu efetivamente assinar o contrato com aquela entidade, afastando a competição dos outros. Porque tem casos, porque o agente público ele é tão filho da mãe que ele faz besteira até quando ele quer fraudar. Eu já vi situação em que o cara queria fraudar, ele criou todo o esquema e mesmo assim a empresa que ele esquematizou não ganhou. Então, assim, existe incompetência até para fazer besteira, né? Faz parte. Atenção, que aqui nós temos 3 teses, né? E normalmente os tribunais, as provas de tribunais, né? A prova administrativa nem tanto. A prova administrativa costuma cobrar a lei, mas provas de tribunais têm cobrado também as teses, beleza? Aí agora, 4 artigos que eu só quero mostrar para você a situação, porque não tem tese e o entendimento é bem claro, tá? Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou celebração de contrato. Isso aqui você conhece no direito penal como advocacia administrativa. Então, qual é a situação aqui? O agente público, para poder ajudar um conhecidinho, que precisa de um contrato, quer ganhar um dinheiro e tal, ele meio que bota a pilha para que aquela licitação aconteça, sabe? Não precisa, não tem necessidade, mas ele fala, tá precisando contratar, rapaz. Não, tá tranquilo, deixa para pintar isso ano que vem. Não, vamos pintar hoje, pô, vamos fazer esse esquema aí, cara. Pô, vamos lá, tem uma empresa muito boa que vai fazer bem baratinho pra gente, sabe? Então, não é que aqui ele contratou direto, fraudou, frustrou, não. Aqui, o que ele fez? Ele pegou interesse de terceiros e usou como base para poder justificar a instauração de licitação. Só que é claro que ele não vai justificar isso de uma forma expressa, né? Ele não vai dizer, olha, eu estou licitando porque meu amigo precisa. Não vai. Mas ele vai usar isso para poder forçar ou pelo menos colocar pilha mesmo, não tem jeito, né? Dar ideia, né? Induzir, pronto, achei a palavrinha, a instauração do procedimento ou até mesmo a celebração de um contrato, tá? Então aqui não há justificativa pública nenhuma, não há necessidade, mesmo assim o cara foi lá e empilhou. Atenção que esse crime exige que você esteja tentando um direito para outra pessoa. Então a advocacia administrativa é você fazer em nome de terceiros. Quando é o próprio agente que está pensando nele, ele cometeu um crime que a gente viu anterior, que ele está querendo se beneficiar através da frustração ou da fraude do procedimento, tá? Então ele vai instaurar pensando nele mesmo. A princípio, a gente entende desse jeito, tá? Então, primeiro caso, advocacia administrativa. Então tem que ser interesse privado perante a administração, tá? Artigo 93.
impedir, perturbar ou fraudar realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Então aqui você é o Serginho Malandro da licitação, porque você fica perturbando, incomodando. Por quê? Porque para você é importante que aqueles atos eles demorem para serem executados ou eles demorem para produzir efeitos, porque aí você consegue beneficiar um terceiro interessado, tá? Então por isso que a legislação ela pensa nesse foco. Não, o cara aqui ele está preocupado com outra coisa, ele está preocupado com o bem da... Não dá nada. Ele fica ali enrolando, procrastinando o procedimento licitatório, talvez para conseguir fazer uma empresa ter mais tempo para separar os documentos, ou porque aquela empresa que ele tem interesse que ganhe não entregou no prazo, ele vai lá procrastinar o prazo, tentar fazer sem justificativa que o prazo se prorrogue só para beneficiar aquela empresa, tá? Então aqui o papo é enrolar. Devassar o sigilo, quase que não sai a palavra, né? Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Lembre-se que o procedimento licitatório ele vive pelo princípio do sigilo das propostas. As propostas, até que sejam abertas, elas são sigilosas. Então qual é o crime aqui? Está muito óbvio, né? É você ter acesso à informação da proposta de um ou de vários candidatos interessados antes da data. Então não foi feita a abertura oficial dos envelopes e mesmo assim alguém passou a ter acesso à proposta. Porque, né, se você lembrar da aula, o que eu te falei? A ideia desse princípio. Se eu sou uma empresa interessada e eu tenho uma proposta em mãos, eu vou fazer minha proposta em cima dela. Vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola ali e vou tirar os pontos que me interessam. Eu vou diminuir R$10 aqui, R$5 ali. Vai ficar uma proposta bem próxima, mas é menor preço. Porra, me dei bem. É melhor técnica. Eu vou fazer só um ajuste aqui para mostrar que minha técnica é melhor e o preço também. Pronto. Então a ideia do sigilo é proteger a licitação. Se você quebra o sigilo, você comete improbidade, você comete crime, ou melhor, infração administrativa grave na forma do estatuto e, além de tudo, você comete um crime dentro da licitação, porque você permitiu acesso ou você teve acesso antecipado à informação. Tá? Então, perceba que aqui tanto a pessoa quanto um terceiro podem se beneficiar disso. O detalhe é que o terceiro ele não devassa o sigilo. Mas o agente público facilita o acesso do sigilo. Até porque não tem como, né? A menos que o cara invada de madrugada a repartição ou o órgão público e saia catando um monte de envelope e abrindo, não tem lógica. E o artigo 95, olha, afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Perceba que tem uma diferença muito grande aqui entre frustrar ou fraudar o procedimento licitatório no seu caráter competitivo mediante um ajuste, ou você conseguir frustrar essa competição mediante violência, ameaça ou oferta de benefício. Então, é diferente, o enquadramento é diferenciado. Aqui você chega para uma empresa e fala assim, pô, cara, você está participando da licitação, né? Você tem tudo para ganhar, eu sei, tua empresa é boa, você tem os melhores profissionais do mundo, você vai cobrar preços ótimos, você tem fornecedores maravilhosos, né? Que todo mundo manda para você coisa da Tailândia, aquelas crianças lá que trabalham por $1 o tempo, quando não é $1, quando não é centavo. Então, para você vai ser muito mais fácil do que para mim. Vamos fazer um acordinho? Você se afasta da licitação, você diz que está passando mal, que tem dor de cabeça, que não dormiu bem, sai da licitação, deixa que eu ganho. Eu ganhando, eu te repasso 5% do contrato. Fica tranquilo. Óbvio que a gente está fraudando, está frustrando a licitação, porém aqui mediante a oferta de uma vantagem para a empresa que sai. Percebe a diferença, né? Lá o agente público vai se beneficiar desse afastamento do caráter competitivo. Aqui não. Aqui é um acordo feito entre as próprias entidades ou entre os próprios licitantes, com o agente público também participando. Não tem problema. Ele também pode fazer parte, até porque normalmente vai, né? E pode também violência, né? Se você participar, eu sei onde é que você mora, eu conheço tua família, tua filha está no colégio tal, sai tal horário. Pessoa violenta para ganhar contrato, mano. Faz parte, né? Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência, tá? Então, utilizando-se meios violentos para conseguir essa punição, você vai se deparar com uma situação um pouquinho diferenciada, né? E essa situação diferenciada não mais é do que você tem que pagar também pela violência em si. Aí vai entrar o Código Penal mesmo, tá? Não há uma previsão necessariamente voltada para isso, beleza?
E por último aqui, né, só para a gente finalizar pelo menos o artigo 95, incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. Então, claro que se você se absteve da licitação por violência, você não vai responder como um criminoso, né? Fala, porra, mas eu fui ameaçado, cara. O cara botou uma bomba ali na garagem da minha empresa, falou que vai matar todo mundo. Eu vou ser tratado como um criminoso, vai dormir, né? Agora, se você foi... Não, eu vou sair, estou com dor de cabeça, eu vou tomar um café, uma água, um suco e vai se beneficiar no final, concorrência. Então, só que a concorrência não é em paralelo. Você está concorrendo para o cometimento da fraude e você vai ter que pagar também. Beleza? Vamos lá. Mais um artiguinho bonitinho aí, 96. Fraudar em prejuízo da fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou um contrato decorrente dela. Aqui é especificamente aquisição ou alienação de bens ou mercadorias, tá? Aí o que você faz para fraudar? Você eleva de forma arbitrária os preços, vende mercadoria falsificada, deteriorada, e você sabe, né, que é, e você diz que não, tá perfeito, tá barato porque o cara tá querendo se livrar. Ah, coronavírus, ele tá querendo dinheiro. Entregando uma mercadoria por outra, então você oferece uma coisa quando vai ver, aquela história do gato por lebre, né? Alterando substância, qualidade ou quantidade de mercadoria fornecida. Não, eu prometi 1 quilo, tô te dando aqui 900 gramas. Tá bom, reclama não. Tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa a proposta ou execução de contrato, pena de detenção de 3 a 6 anos e multa. Tá, interessante aqui é que a lei traz as condições. Então, você vai, obviamente, fazer a prova que o teu edital te pede crimes na lei de licitação. É muito bom que você saiba exatamente quais são as condutas previstas na lei, porque costuma cair. Ainda mais que, sei lá, FCC, sabe? Que gosta daquelas questões afirmativas 1 e 2 estão certas, 3 e 4 estão certas. É muito comum fazer uma questão que pega isso aqui e transforme em afirmativas. Beleza? 2 teses do STJ. A fraude em licitação para fim de contratação de serviço não está abrangida pelo tipo penal previsto em 96. Perceba que eu chamei a atenção. Aquisição ou venda, só que de quê? Bens ou mercadorias. Ou contrato ligado à aquisição e venda de bens ou mercadorias. Então, contratação de serviço não entra, tá? Uma vez que apresenta hipóteses estreitas de penalidade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo ao réu à luz do princípio penal da taxatividade. Então, como houve a tipificação do ato para bens ou mercadorias, serviço não entra, tá? É muito comum as bancas fazerem isso, beleza? Ah, porque mediante a assinatura de um contrato em que houve uma onerosidade excessiva de valor do contrato na contratação do serviço, cometeu-se o crime previsto no 90... Não cometeu. Serviço não entra aqui. Segunda coisa, é possível concurso de crimes entre os delitos do artigo 90, que é a fraude do caráter competitivo, né, com o 96, inciso 1º. Então, quando você tem essa elevação arbitrária dos preços, isso pode servir como uma forma de fraudar a licitação também, tá? Então é interessante que, como ele mesmo diz, o STJ, né, tutelam objetos distintos. O artigo 90 tutela o caráter competitivo da licitação, né, a participação de interessados. O 96, ele tutela as propostas e a própria licitação em si. Tá, então, para o STJ não há princípio da absorção. Um artigo não absorve o outro. Então aqui o cara vai responder nos dois ao mesmo tempo. Há concurso de crimes aqui. Interessante esse posicionamento do STJ. Então muito cuidado aí para você, eventualmente, numa questão mais complexa que seja desenvolvida. Tá? Artigo 97. Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Uma das penalidades administrativas que você tem é a declaração de inidoneidade dos contratos, né? Aí você vai lá e contrata mesmo assim. O cara está no rol de empresas inidôneas, mesmo assim você não desclassifica ele, não desabilita ele e ainda assina contrato com o desgraçado. Vai dormir, né? Obstar, impedir ou dificultar injustamente, perceba que isso pode acontecer de forma justificada, inscrição de qualquer interessado no registro cadastral ou promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento. Como é que você pode obstar, impedir ou dificultar registro de forma justa? Quando a empresa, por exemplo, não apresenta os documentos corretos. Ela chega para você, eu queria entrar no registro de fornecedores. Beleza. Tá faltando documento. Pô, cara, libera. Não. Pô, mas eu queria... Não dá, eu preciso desse documento.
Você está dificultando, né? Você está dificultando o acesso ao registro. Faz parte. Ah, mas eu preciso... Você tem documentos todos perfeitos, mas você precisa ser do objeto social específico para participar do convite. Tem que ser do ramo pertinente, querido. Então eu não posso te fornecer aqui o acesso ao registro para participar, porque você não vai participar. Ou também aquele cara que vai lá para ferrar a empresa, faz uma alteração no sistema, né? A empresa era idônea, bonitinha, e começa a colocar informações ali de que existe uma possibilidade de idoneidade. Sabe como é que o povo de registro manipula, né? Então você tem as penalidades aí de 6 meses a 2 anos nos 2 casos, beleza? Só para a gente poder finalizar essa aula, tá? Acabamos aqui essa parte das leis, dos crimes. Aliás, como eu te falei, a gente ia focar mais na parte da licitação. Existe uma súmula do STF, e essa súmula, aliás do STJ, desculpa, súmula de número 559, em que ela fala que o princípio da insignificância, também conhecido por alguns como o princípio da bagatela, não se aplica nos crimes contra a administração. Então, você que está no direito penal aí, mas poxa, o valor do prejuízo não significa... Porque aqui o foco da punição não é pelo prejuízo causado ao Estado, mas simplesmente por frustrar um caráter essencial de ação administrativa. Então, não é o valor do prejuízo, mas é o prejuízo feito aos princípios administrativos que nós temos, as regras administrativas fixadas. Por isso que o entendimento do STJ, e que isso vale muito, doutrina, jurisprudência, a própria STF entende isso como válido e justificável. Nós não aceitamos nunca o princípio da insignificância ou da bagatela em crimes de licitação, que são crimes contra a administração específicos da lei de licitação, tá? Não confunda, não estou falando crimes contra a administração de uma forma genérica, mas eu estou falando dos crimes que estão previstos na lei de licitação. Porém, qual é o entendimento? Eu estou falando isso para você aqui, calma, antes que você me xingue. Eu estou falando para você de acordo com a lei de licitações. Porém, qual é o entendimento que tem sido aplicado na modernidade? A súmula, ela fala crimes contra a administração pública. Ponto. E aí, qual foi o entendimento que se aplicou? Modernidade que eu falo já tem uns 40 anos isso, mas qual foi o entendimento que se aplicou? Tá, o STJ, quando editou essa súmula, foi pensando nos crimes de licitação. Mas o próprio Código Penal tem um rol de crimes contra a administração. E todos os crimes contra a administração também são crimes contra o interesse público de forma absorvida. Por que só aplicar isso na licitação? Então, o que eu quero que você leve para a sua prova? Leva exatamente como está na súmula. Porque antigamente você interpretava a súmula. Não, são só crimes contra a administração na lei de licitações. O entendimento hoje é que esse princípio da bagatela ou insignificância não se aplica em nenhum caso. Veja a súmula, pesquisa aí a 559 da STJ, inclusive, né, tá no teu material, mas tudo bem. Olha lá, que ele vai mostrar para você. Crimes contra a administração pública, ponto. Então, hoje, por favor, eu te falei dentro da lei, porque é dentro da lei, estou te contando o histórico. Mas, para a nossa prova, leve como qualquer crime. Então, isso vai valer para o direito penal, isso vale para o direito administrativo. Fechou? Então, beleza, matamos aí. Próxima aula a gente continua a fonte de licitação, mas agora eu vou trazer para você leis específicas de licitação, beleza? Daqui a pouquinho a gente continua.